Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, essa é uma aulinha rápida para finalizar lá o nosso conteúdo sobre as plantas. A gente viu os grupos das plantas, as características das plantas, as estruturas das plantas e faltou a nutrição das plantas. Então, essa videoaula vai ser uma continuação, tá? Depois eu vou mandar ali mais algumas aulas para vocês, já com outro assunto, beleza? Então, vamos lá, gente, a fotossíntese. Fotossíntese é o meio de produção de alimento que a planta usa, porque por mais que a planta ela absorva lá pelas suas raízes água e minerais, isso não é suficiente para a planta sobreviver, porque isso não são compostos orgânicos, digamos assim. Mineral e água não é composto orgânico, não te dá energia, digamos assim, sabe? Então a planta ela precisa ter, ela tem um outro mecanismo além de absorver, claro, a água e os minerais são muito importantes para a planta, são essenciais inclusive no processo de fotossíntese. Mas a planta precisa desenvolver então uma matéria orgânica para se alimentar. Afinal, a planta em si ela não consegue sair caçar por aí outros seres vivos, certo? Ela é adaptada a ficar fixa no solo. Então, como é que ela consegue se alimentar? Então, ela se alimenta através da fotossíntese. Então, as plantas, elas são organismos autótrofos. Isso quer dizer que elas produzem o seu próprio alimento. E elas produzem o seu próprio alimento, então, através do processo de fotossíntese, beleza? A fotossíntese, ela, querendo ou não, ela é um processo vital para a manutenção na vida da Terra. E isso envolve todos os seres vivos, tá, pessoal? Porque, vejam bem, é através da fotossíntese que a planta consegue absorver a energia solar, que é uma energia luminosa, e transformar essa energia solar em energia química, ou seja, uma energia que dá vitalidade para o teu corpo, para você conseguir sobreviver, fazer seus processos vitais, como respirar, se alimentar. E os outros seres vivos, eles não conseguem fazer isso como a planta. Então, eles necessitam se alimentar da planta, por exemplo, aqui um consumidor primário, né, um herbívoro se alimenta da planta, adquire essa energia química que a planta produziu para ela, o herbívoro acaba adquirindo para ele. Daí vem um consumidor secundário, né, um carnívoro se alimenta desse herbívoro, adquire essa energia química que foi produzida lá na planta e assim por diante. Então vejam que a fotossíntese ela é um processo vital para a manutenção na vida na Terra. Todo mundo depende disso daqui, ó, dessa grandíssima função da planta de transformar a energia solar em energia química, que é uma energia que dá força para a gente conseguir fazer os nossos processos vitais, tá? Como ser vivo em si. E do que depende o processo de fotossíntese? Então, para conseguir que esse processo ocorra, é necessário 3 coisas: água, luz e gás carbônico. Essas 3 coisas a planta vai adquirir da onde? Do ambiente. Então, a água ela vai conseguir lá através da absorção pela raiz, né? A água que está no solo, a planta vai absorver através da raiz. E a luz? A luz, qual luz é essa? É a luz solar, tá? Essa luz solar, então, a planta... Lembram que a gente conversou ali algumas aulas atrás sobre as células? E vocês lembram que as células das plantas, elas têm estruturas organelas chamadas cloroplastos? Vocês lembram que os cloroplastos, a função deles estava relacionada com a fotossíntese? Então, olhem só, agora vocês vão entender como que isso vai funcionar. Então, nos cloroplastos, a energia da luz é captada por pigmentos, que dos pigmentos presentes aqui, o mais importante é a clorofila, que confere a cor verde às plantas. Então, a clorofila ela consegue absorver esses raios solares da planta e lá dentro do cloroplasto, gente, lá dentro do cloroplasto, aonde essa luz solar é absorvida,
juntamente com o gás carbônico e a água que são adquiridos do ambiente, lá vai ser produzido, esses água, luz e gás carbônico vão ser transformados, vão passar por uma reação química e vão ser transformados em glicose, que é açúcar e gás carbônico. Então, vejam a importância dessa organela aqui. Então, a luz solar, ela é absorvida lá pelos cloroplastos, que estão nas células das plantas. Principalmente, gente, nas folhas das plantas que tem cloroplasto. Em alguns caules verdes também tem, mas as folhas é o local onde mais tem células com o cloroplasto. E o gás carbônico, como é que a planta consegue pegar o gás carbônico que está no ar? Então, a gente não consegue ver, mas na folha existem aberturas que são chamadas de estômato. Os estômatos, eles são aberturas que ficam aqui no limbo da folha, que é capaz, então essa abertura aqui, ela é capaz de deixar entrar o gás carbônico que está presente no nosso ar. Ela também cuida muito da água da planta, ou seja, quando a planta está com bastante água, né, no seu organismo, os estômatos ficam abertos para que a planta possa transpirar, né? Assim como nós transpiramos, a planta também transpira. Mas quando está passando por um momento de seca, por exemplo, a planta fecha esses estômatos aqui para que não ocorra perda de água para o ambiente, tá? Além do mais, o estômago também vai estar relacionado, depois a gente vai falar com a respiração celular, mas agora vamos focar aqui na fotossíntese, tá? Então, a água vai ser absorvida pelas raízes, a luz vai ser absorvida lá pela clorofila que está dentro do cloroplasto, e o gás carbônico vai conseguir entrar na planta através dos estômatos, que são essas aberturas que ficam na folha. A gente não consegue ver a olho nu, tá? A gente, olhando uma folha assim, a gente não consegue ver os estômatos, mas eles existem. São essas aberturas que a planta consegue abrir e fechar dependendo do que ela quer. Beleza, tendo essas três coisas que são essenciais para a fotossíntese, a planta começa a produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Mas como é que isso acontece? Então, aqui nós temos uma planta, certo? Temos a energia solar, que está vindo lá do sol e vai ser absorvida pela clorofila que está dentro dos cloroplastos. Isso lá dentro da célula, tá bom, pessoal? Aí nós temos o gás carbônico que está aqui na atmosfera e vai entrar na planta através dos estômatos, e nós temos a água que vai entrar na planta através das raízes. A água e o gás carbônico, eles vão ir lá para o cloroplasto também, que é essa estruturinha aqui que eu falei para vocês, porque lá também vai estar a luz solar, certo? Então, lá dentro do cloroplasto, ou seja, dentro das células da planta, vai ocorrer como se imagine quando a gente vai fazer um bolo, a gente mistura farinha, açúcar, chocolate em pó, fermento, né? São ingredientes, digamos assim, que a gente mistura, coloca para assar e sai um bolo totalmente diferente daqueles ingredientes sozinhos, digamos assim. Na fotossíntese vai acontecer basicamente isso. A planta vai pegar a luz, o gás carbônico e a água, que entre aspas seria como se fossem os ingredientes, e lá no cloroplasto, que vai ser a bacia do bolo, digamos assim, esses três ingredientes, entre aspas, vão ser misturados e vai ser produzido a glicose, gente, e o gás oxigênio. Então, a glicose, ela é um açúcar, e é isso que vai dar energia para a planta, é o alimento da planta, certo? E o gás carbônico, o gás oxigênio, que também é liberado depois dessa reação, ele vai para a atmosfera, é liberado lá pelos estômatos, beleza? Pessoal, sabem uma coisa interessante aqui? Observem a fórmula química da glicose, ó. 6 carbonos, que é um C, né? 12H, que é hidrogênio, e 6 oxigênio. Vejam de onde que foi tirado tudo isso. Percebam que, ó, o H da água, estão vendo? O carbono aqui que está no gás carbônico e o oxigênio que também está no gás carbônico. Então, vejam,
Veja mesmo como foi, é como se fosse uma mistura, né? Misturou aqui a água, o gás carbônico e a luz solar e produziu-se a glicose e o gás oxigênio, tá? Através de, claro, não é só uma molécula de gás carbônico e uma molécula de água. Não, tá, gente? É mais do que uma para conseguir fazer aqui a glicose, beleza? Então, é assim que a planta se alimenta, assim que ela produz o seu próprio alimento, produzindo a glicose através da fotossíntese. Então, posteriormente, depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês vão ter um exercício bem simplesinho, só para a gente finalizar mesmo esse conteúdo, que vai perguntar para vocês o que a planta precisa, o que vai entrar na planta para ser produzida, para ocorrer o processo de fotossíntese. Então, o que vai entrar? Vai entrar o gás carbônico, vai entrar a água e vai entrar a energia solar, a luz solar, certo? E o que vai sair da planta? Vai sair o gás oxigênio, uma molécula de gás oxigênio, e glicose que vai ser produzido na planta. Não vai sair, vai ser utilizado pela planta para ela sobreviver e por quem se alimentar dela. Então, vejam bem, a planta pegou a energia solar, que é uma energia luminosa, e transformou em energia química, que é a glicose, que é um açúcar. E como que vai acontecer esse transporte da seiva orgânica, que é essa seiva rica em glicose, né? Como que vai acontecer? Então, nas plantas que não possuem sistema vascular, que são, por exemplo, os musgos, esse transporte vai acontecer de célula para célula, tá? A glicose vai passando de célula por célula na planta. Já para as plantas que têm as que são vascularizadas, como as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas possuem, então, os vasos condutores de seiva, que vão ser os vasos condutores de seiva bruta, por exemplo, aquela seiva cheia de água e sais minerais que é absorvido lá na raiz da planta. Essa seiva aqui, que é a seiva bruta, vai entrar lá pelos vasos, os vasos condutores, e vai ir para toda a planta, né? E a seiva elaborada, ou seiva orgânica, que é produzida lá nas folhas, também vai entrar aqui nesses vasos condutores de seiva e vai ser levada para o resto das plantas, tá? Os vasos condutores de seiva que levam a seiva orgânica, que é a seiva lá rica em glicose, rica em açúcar, ela vai ser chamada de floema. E os vasos condutores que levam a seiva bruta, ela é chamada de xilema, tá? Respiração celular. Pessoal, por mais que no processo de fotossíntese a planta ela consiga transformar o tipo de energia luminosa em energia química, né, que é uma energia que a gente consegue obter energia, digamos assim, para o nosso corpo, né, gerando um composto orgânico, que é a glicose, o amido, enfim. Por mais que a planta faça isso, ela não consegue liberar essa energia contida lá dentro das células. E como é que então essa energia se dissipa para todas as partes da planta? Através da respiração celular. A respiração celular é o processo que vai disponibilizar a energia contida, a glicose contida, a energia contida na glicose, para todas as células. Então, assim como os animais, as plantas também respiram. E isso é muito importante de vocês saberem. Por quê? Porque muita gente fala que as árvores são o pulmão do mundo e etc, etc, etc. E não é verdade, gente. Por quê? Porque por mais que durante o processo de fotossíntese a planta absorva o gás carbônico, que é um gás que é liberado por carros, por fábricas, né, que traz uma poluição, e libera o gás oxigênio, por mais que a planta faça isso é muito importante, no processo de respiração, a planta acaba absorvendo esse oxigênio para ela, tá? Então, por mais que ela produza o oxigênio, ela acaba absorvendo esse oxigênio durante o processo de respiração. Vejam bem, respiração celular e fotossíntese são dois processos diferentes. Fotossíntese, a planta produz glicose, e na respiração celular, a planta, digamos assim, vai respirar, e nesse processo ela vai fazer a quebra da glicose
e mandar então para todas as partes da planta, certo? E para isso, nesse processo de respiração, a planta absorve o gás oxigênio e libera novamente para o ambiente o gás carbônico, tá? Então a respiração celular, ela ocorre ela ocorre o tempo todo enquanto a planta está viva. Sem ela, as células não conseguem obter energia e morrem. Já a fotossíntese, ela depende da presença de luz para acontecer. Então, se a planta ficar uns dias em ambiente escuro, ela consegue sobreviver. Mas se você deixar ela totalmente em um ambiente escuro, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir mais produzir a sua energia, certo? E aí, gente, então o que é essa respiração celular? Ela vai depender do gás oxigênio do ambiente, tá disponível, ela vai absorver esse gás oxigênio, vai liberar o gás carbônico e água também, e sendo assim, ela vai produzir a energia para todas as células, né, fazendo a manutenção das atividades celulares. E aqui nós temos a transpiração, que como eu falei para vocês, a planta também transpira, então, quando tem bastante água no corpo dela, no organismo da planta, ela abre os estômatos e libera H2O, que é água, para o ambiente. E para finalizar, e as plantas carnívoras fazem fotossíntese? Sim, pessoal. As plantas carnívoras, elas realizam fotossíntese de modo idêntico às demais plantas. Mas por que então que elas são carnívoras? Por que elas se alimentam de insetos se elas conseguem fazer seu próprio alimento? Porque, gente, elas vivem em um solo com pouquíssimos minerais, que é um solo praticamente infértil, e isso acaba dificultando, então, o processo de fotossíntese, e também gerando menos nutrientes, digamos assim, para a planta. Então, ela tem esse mecanismo, né, adaptativo de conseguir digerir insetos para ajudar aí nessa nutrição, digamos assim. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje era isso, era para finalizar o nosso conteúdo de plantas. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem, me procurem. E era isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!